Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para falar sobre uma técnica chamada Grid Search, que é uma forma que você tem de aplicar vários hiperparâmetros no seu modelo a fim de buscar o melhor conjunto desses hiperparâmetros possível, né, dentro das opções que você escolher no teu modelo. Tá, então o que me baseou esse vídeo foi alguns alunos perguntando, né, como encontrar o melhor conjunto, né, de hiperparâmetros para um determinado modelo, por exemplo, Random Forest ou uma regressão logística ou enfim, qualquer modelo. Tá, então o que eu vou mostrar para vocês aqui? Como aplicar essa técnica, tá? E frisar que ela não serve para descobrir sozinho os hiperparâmetros. Então você não vai simplesmente carregar seu dataset, escolher um modelo e deixar ele executando para encontrar os melhores hiperparâmetros. Você precisa de indicar quais são as possíveis combinações que você quer experimentar. Então o que ele vai fazer na verdade é automatizar esse processo de define o modelo, define os hiperparâmetros, treina e testa. Coleta o resultado, muda os hiperparâmetros, treina e testa. Resultado, hiperparâmetros, treina e testa. Essa repetição, esse loop vai ser feito de maneira automática por essa técnica, tá? Que já está embutida na biblioteca do sklearn. Então, para nós fazermos isso, eu vou usar um dataset chamado Social Network Ads, que está na download, o link de download está aí na descrição do vídeo, junto com o código, que é um dataset bem simples, tem 400 linhas, e do lado esquerdo aqui, do lado direito vocês estão vendo que ele tem aí a coluna Gender, Age, Estimated Salary e Purchased. Então ele User ID, que a gente vai remover porque ele não traz informação útil para nós. Então nós vamos usar a coluna gênero aí, então nós vamos ter que manipular ela para transformar esse feminino e masculino para número. A idade também nós vamos utilizar e o salário estimado também. E a coluna purchased é o nosso target, então ela está com valores zero para esse cliente, esse usuário que não fez a compra, e 1 para aquele que comprou. Então o objetivo desse modelo é fazer uma predição de se o usuário compraria ou não, baseado nas informações que nós teríamos dele, que é o gênero, a idade e o salário estimado. Tá? Então nós vamos carregar esse dataset e nós vamos fazer o tratamento dessas informações para transformar ele igual vocês estão vendo na parte de baixo aí na imagem. Tá igual aqui. Porque o gênero está em forma de texto e nós identificamos que são dados categóricos, né, masculino e feminino. Então nós vamos converter ele para 0 e 1. A idade e o salário são números contínuos. E aí nós temos um problema com esses modelos de machine learning, e que esses números eles não estão na mesma escala. Então veja que a coluna idade ela está aqui na escala de 19, de 30. Então se a gente basear, teria aí entre talvez 18 anos e 60 anos, por exemplo. Então está nessa escala de valores. Agora o salário está na escala de 19 mil, 20 mil, 43 mil. Veja que esses números eles estão numa escala muito diferente e os modelos não conseguem lidar com esse tipo de situação. Então nós temos que trazer eles todos para a mesma base. Então o que nós fazemos aqui é normalizar eles. Tá? Veja como eles ficam aqui embaixo. Tá? Então todos eles ficam aí na escala com a média daquela coluna e com a variância daquela coluna também. Então tem algumas técnicas para fazer essa normalização, que eu vou pôr o Standard Scale, que vai tirar a média daquela coluna e vai fazer a variância, então todos os valores vão estar nesses intervalos aqui, e também é possível depois voltar para os valores originais. Tá? Se você não fizer esse procedimento aqui,
Os modelos não convergem, tá? É muito importante que isso seja feito. E como teste aqui do Grid Search, eu vou usar o modelo SVC e nós vamos experimentar diferentes hiperparâmetros com ele, para ver se nós conseguimos obter uma classificação melhor. Então vamos lá para o código e ver como vai ficar isso daqui. Bom, estamos aqui no código, então vou começar aqui fazendo os imports, certo? E vou fazer aqui a leitura do dataset. Então, eu vou executar linha por linha aqui, para vocês verem como que é o dataset original. Tá vendo como nós vimos lá nos slides? Tá? Eu vou remover essa coluna do ID e vamos transformar essas colunas aqui para esses dados categóricos do gênero e normalizar esses valores. Então, aqui eu mostro que tem 400 registros e já vou remover a coluna do usuário, ID, tá? Vamos fazer aqui o one-hot encoding para transformar a coluna gênero de masculino e feminino para 0 e 1, certo? Vou executar esse trecho. E vou mostrar o dataset como vai ficar. Veja que aqui eu não executei a última linha aqui, a 24 ainda, para mostrar que nós criamos aqui uma coluna que eu chamei de gênero, também do mesmo nome, e que agora ele tem um número 1 e 0, usando aqui o one-hot encoder. Tá? E agora eu vou remover essa coluna aqui com os rótulos, tá? Para deixar só os números. Então agora o dataset só tem os números. O próximo passo é fazer a normalização, fazer o standard scaler. Então eu vou pegar as colunas, primeira coluna que é 0. O gênero eu não vou normalizar porque já é 1 e 0. Então eu vou normalizar a coluna 1 e a coluna 2. Também o meu label eu não vou normalizar. Coluna 1 e coluna 2, que aqui um label é classificação. Se fosse valores contínuos, como uma regressão, aí também nós teríamos que normalizar aqui o label, mas nesse caso não precisa porque é classificação. Então a idade e o salário estimado, eles estão na coluna 1 e 2. Então eu vou pegar as colunas 1 e 2 e vou passar pelo standard scaler. E veja como vai ficar. Certo? Os valores aqui. Todos centrados na média, tá? Na média dos valores daquela coluna. Depois você pode ver aqui no próprio código, aqui ele mostra qual é exatamente a matemática que ele está aplicando. Então ele está pegando o valor daquela linha menos a média, tá? E fazendo aqui dividindo pelo desvio padrão, certo? Uma forma de normalizar. E se você quiser voltar, eu vou mostrar aqui. Então, nosso dataset agora, o nosso dataframe, está com esses valores normalizados. Se eu quiser voltar a eles, eu rodo o mesmo standard scaler, não posso criar outro, porque os valores de média e variância estão armazenados nesse objeto. Eu pego o mesmo objeto que eu usei para transformar ele e eu uso ele de novo para fazer o inverso. Então, eu vou aplicar ele no inverso. Então, veja que aqui me retornou um array, mas os valores, vou voltar aqui no começo, os valores da idade, primeira idade 19, salário 19 mil, idade 35, salário 20 mil. Voltou nos mesmos valores, 19 mil, 35, 20 mil. Só para mostrar para vocês que dá para voltar os valores na escala original. Tá? Esse trecho de código aqui, eu vou separar os dados para treino e validação. Tá? Vai deixar uma parte do dataset, 20% do dataset para validação. Então, vamos rodar aqui. E vocês vão ver, ó, nós vamos a 320 amostras para treino e 80 amostras para validar o nosso modelo lá no final, depois de todos os treinos. E aqui, o primeiro, é muito importante nós termos um baseline, para ter ideia de como a gente está melhorando. Então, eu vou rodar aqui o modelo, vou criar um modelo usando o SVC, com um hiperparâmetro. O primeiro hiperparâmetro, que é o kernel, eu vou colocar linear, tá? Escolher aleatoriamente, e vou fazer o treino, nos dados de treino, e vou mostrar os resultados aqui da acurácia, tanto nos dados de treino, quanto nos dados de validação.
para nós usarmos como um baseline, para ver o quanto que vai ser possível melhorar esse modelo usando alguns parâmetros. Então vou rodar aqui, vai rodar rapidinho, mostrou que nos meus 320 dados de treino, a acurácia foi de 0,82, 82% de acerto, o meu modelo predisse. E nos dados de validação deu 91, tá? Tá aqui esse dado, normalmente os dados de validação não dá maior, mas aqui as amostras são muito poucas, né? Então poucas amostras acaba favorecendo esses resultados. Bom, então esse é o resultado que nós temos, tá? Agora, o que o Grid Search vai fazer? Bom, a primeira coisa que você precisa é quais são os hiperparâmetros do seu modelo que você vai buscar melhorar. Então, se você vir no seu modelo aqui, você vai ver quais são os hiperparâmetros possíveis. Então, aqui ele tem, nós não vamos discutir para que serve cada um, porque cada modelo tem um conjunto diferente. Então, se você tiver interesse em usar um determinado modelo, é melhor você ler a documentação para entender exatamente o que cada um deles faz. Mas você precisa de identificar. Então, nesse caso, nesse modelo SVC, nós temos o parâmetro kernel, temos esse parâmetro degree, gama, coef e por aí vai. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho que usar exatamente esses nomes que estão aqui no meu modelo para usar meu grid search. Então, o que eu quero fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou experimentar com o kernel RBF, que está como padrão. Quais são os outros possíveis kernels? Está aqui, ó, linear, poly, RBF, sigmoid e pré-computed. Tá? Eu vou experimentar, essas são as possíveis variações que esse parâmetro aceita. Então eu não posso pôr nada do que ele não aceita, senão vai dar erro, certo? E eu vou experimentar o parâmetro gama também, tá? Parâmetro gama, que é um número de ponto flutuante e que só funciona, está escrito aqui, ó, só funciona para os modelos RBF, poly e sigmoid, tá? E o parâmetro degree, que também está aqui, deixa eu achar ele aqui, degree, que é um parâmetro para o kernel polinomial, tá? Então eu vou experimentar alguns valores para ele, também é um número inteiro. Então para vocês fazer esse procedimento, é muito importante você saber os parâmetros possíveis e quais são os valores, se é um número inteiro, se é número positivo, se é número negativo, para você não gerar erros na fase do treino, tá? Então, eu escolhi bem aleatoriamente. Então aqui, como que eu vou? Agora vai começar o Grid Search. Eu defini aqui uma lista, e essa lista, cada item dessa lista é um dicionário, com o nome do parâmetro, lembra que o modelo SVC aceita um parâmetro chamado kernel, e as opções desse parâmetro. Então, nesse parâmetro aqui, eu vou começar dizendo, experimente com o kernel do tipo linear e com os valores de gama nesse intervalo aqui, ó, nessas três opções. Eu poderia pôr quantos valores eu quiser, eu poderia pôr 0.1, 0.2, 0.3. Detalhe, quanto mais valores você coloca, são mais testes que vai ser feito, então vai levar mais tempo. Tá? Então o que a gente faz no começo, coloca uns valores intervalados, né, para você perceber se o 0,1 melhora mais, o 0,9 melhora mais, e depois faz novamente com os valores mais granulares. Aqui eu estou dizendo, na minha segunda rodada aqui também de teste, com o kernel RBF, eu quero usar esses mesmos valores de gama, com o sigmoid também, e com o polinomial, ele não tem o gama, ele tem o degree, eu vou usar o 6, o 12 e o 21. Que é o grau do polinômio, aqui no caso desse modelo. Então vejam, de onde esses nomes vieram? Né? Vieram da documentação do próprio modelo que eu estou querendo utilizar, que são as opções possíveis. Tá? Então estão aqui, eu não estou criando nenhum parâmetro que não exista. Tá? E aqui é onde acontece a automatização. Então, nesse trecho aqui, eu estou usando o Grid Search, que foi importado lá no começo do código. Eu estou passando para ele um estimator, que é o modelo que eu acabei de criar aqui, certo? Esse modelo aqui, ó, que eu acabei de criar do SVC. Quais são os parâmetros? A lista de parâmetros que ele vai experimentar para mim. Qual é o método de score que eu vou utilizar? O acurácia. Cross Validation, ele já vai fazer automaticamente. Então, eu vou pedir para ele, quebrar em 5 folds para automaticamente
separar uma fold como teste e as outras como treino e fazer isso automaticamente, e o jobs -1 para usar todos os cores do processador, tá? Para poder ir o mais rápido possível. Bom, definiu o objeto grid search, então eu vou dar um fit nele. Com o quê? Com os dados de treino e com os labels do treino, tá? E aqui vamos executar, vai levar alguns segundos para rodar aqui, porque cada um desses vai gerar uma combinação. E aqui nessa parte de baixo, enquanto vai executando ali, eu estou pegando o melhor score, que já me retornou. Ó, o melhor score possível que eu consegui nos dados de teste, não nos dados de treino, nos dados de teste foi 0,9. Então veja que nós já melhoramos o nosso modelo, porque nós tínhamos conseguido aqui, ó, 82. Aqui já deu 90, então ele já melhorou. Ah, mas e a validação? A validação eu não usei ainda, a validação está separada. A validação nós vamos usar daqui a pouco, para ver se a gente melhora também aqui nos dados de validação. Então nesses dados aqui já deu para ver que melhorou bastante, certo? E quais foram os parâmetros de todas essas opções que eu coloquei aqui? Quais foram os parâmetros que me geraram esse resultado? Foi usar o parâmetro gama a 0.5 e usar o kernel do tipo RBF. Então isso daqui que mostrou. Ele experimentou o linear com cada um desses valores, o RBF com cada um desses valores, o sigmoide também, o poly também, e de todos eles o que deu o melhor resultado foi esse. Mas e se eu quiser ver todos os resultados aqui, ó, se a gente rodar esse for aqui, ele vai mostrar todos os resultados com cada uma das combinações de parâmetros que nós colocamos ali em cima. Então aqui ó, já está dando para ver que com esses gamas, com esse kernel, todos os valores possíveis. E o melhor foi o 0.9, que está lá em cima. Bom, então nós encontramos aqui uma combinação de hiperparâmetros que produz o melhor resultado, né? É claro que nós não esgotamos todas as possibilidades. Você viu que o modelo tem mais parâmetros e aqui tem outros valores que a gente poderia experimentar. Então, depois vocês podem melhorar e buscar melhorar esse modelo e experimentar com outros modelos. Aqui eu peguei o SVC, mas você pegar o Random Forest ou o Linear Regression, você vai ter que mudar esses parâmetros aqui, porque esses aqui são específicos desse modelo, certo? Bom, então vamos, para finalizar, vamos criar novamente o modelo, que eu vou chamar de Best Model aqui, criei ele de novo, com o quê? Com os parâmetros que nós encontramos no Grid Search. Então eu vou dizer que o gama vai ser 0.5 nesse meu modelo, e o kernel vai ser o RBF, que é exatamente o que encontramos aqui como melhor. Vamos fazer um fit no modelo de novo, com esses parâmetros agora, e vamos fazer exatamente o mesmo teste que nós fizemos aqui em cima, inclusive com os dados de validação. Vamos ver o que se melhorou. Vou rodar essa célula. Então vejam que usando o parâmetro 0.5 no gama e o parâmetro RBF no kernel, nós conseguimos, rodando nos mesmos dados, uma acurácia de treino de 90.6. Antes nós tínhamos conseguido 82.19, então olha quanto subiu. Tá? E o mais importante é o da validação. O da validação nós tínhamos conseguido 91.25 e com esses parâmetros nós conseguimos 95%. Então veja que com essa combinação de parâmetros para esse dataset e esse modelo, nós conseguimos evoluir bastante o nosso score, né? A nossa acurácia. Então eu espero que vocês possam aí aplicar essa mesma técnica usando outros modelos, né, e outros valores para tentar melhorar os resultados dos treinos que vocês realizarem.